No programa de hoje você vai conhecer algumas das pesquisas do Centro de Transposição de Peixes da UFMG, que busca auxiliar o percurso dos animais no processo migratório de reprodução. E ainda vai saber como funciona a terapia regenerativa por plasma rico em plaquetas, que pode curar lesões musculares em animais de pequeno a grande porte. O De Olho nos Bichos começa agora! Dia 24 de maio é comemorado o Dia Mundial da Migração de Peixes. A celebração da data é uma iniciativa global com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o risco de extinção dos peixes migradores. O processo de migração é o deslocamento desses animais pelos mares e rios ao saírem em busca do local ideal para a desova. Mas barreiramentos como as hidrelétricas e represas podem interromper o curso, prejudicando drasticamente a reprodução das espécies. Na reportagem de Beatriz Vale, você vai conhecer algumas pesquisas do Centro de Transposição de Peixes da UFMG que buscam métodos de reversão do problema. Coordenado pelo professor Alexandre Godinho, o Centro de Transposição de Peixes realiza pesquisas para preservar a migração. Através de equipamentos e modelos reduzidos, o grupo busca estudar dispositivos que tentam contornar os barramentos. O Centro de Transposição de Peixes foi criado no início da década de 2000, uma iniciativa da CEMIG e da UFMG, e ele é uma rede de pesquisadores voltados a buscar soluções para passagem de peixes no Brasil. E ele agrega, então, biólogos e engenheiros, né, todos buscando respostas às perguntas que nós não temos ainda. Por exemplo, né, qual é a capacidade natatória dos nossos peixes, né, qual é a velocidade máxima que os nossos peixes atingem, para que a gente possa projetar escadas, passagem de peixes mais apropriadas. Peixes migram em diversas fases da sua vida, não só quando adultos, né? Peixes pequenos migram e até ovos e larvas de peixes também migram, né? E essa migração ela é definida em função da correnteza, né? Quando o peixe quer ir, se o sítio de desova está a montante do seu sítio de alimentação, o que o peixe precisa fazer é deslocar rio acima. Então ele usa a correnteza como sinal que ele precisa, o sinal que indica o caminho dele para o sítio de reprodução. Quando nós colocamos um barramento, né, o barramento ele impede a continuidade da migração. Então os peixes que estão vindo de jusante em direção ao montante, ao chegarem no sopé do barramento, eles não têm como passar, eles ficam bloqueados. Alexandre conta que a migração é o deslocamento dos peixes ao longo do rio. Na maior parte dos casos, eles nadam em busca do local ideal para se reproduzir. Muitas espécies de peixes migram, né, e elas migram porque dessa forma elas podem aproveitar melhor os recursos que o ambiente oferece, né? O local de desova pode não necessariamente ser o melhor local para alimentação, então ele tem que deslocar do local de alimentação para o seu sítio de reprodução, o seu sítio de desova. Normalmente o sítio de alimentação fica a jusante ou rio abaixo em relação ao sítio de desova que está a montante ou rio acima, né? Esses dois sítios podem estar deslocados por dezenas, centenas e às vezes até milhares de quilômetros. Na maior parte do Brasil, a migração reprodutiva é conhecida como piracema e é realizada pelos principais peixes da pesca do país. A dourada, por exemplo, migra da foz do rio Amazonas até o Peru. O deslocamento, de cerca de 4.500 quilômetros, demora alguns anos para ser concluído. Piracema ocorre normalmente na estação chuvosa, né? E é nessa estação que as principais migrações ocorrem. Isso não quer dizer que outros tipos de migrações não possam ocorrer durante o período mais seco do ano. O trabalho do centro gira em torno do estudo de dispositivos que auxiliam os peixes a vencer os barramentos. Usinas hidrelétricas são os principais barramentos que nós temos no Brasil, mas barragens que foram construídas para acumular água que serão utilizadas nas residências também funcionam como barramento, eles também barram a migração. Os barramentos, né, pelo fato de eles prejudicarem a migração, também prejudicam a reprodução, né? E além de outros fatores associados, eles tendem a reduzir a quantidade de peixes nocivos, né? Uma forma que nós estamos desenvolvendo, a exemplo do que é feito em outros países, é prover um caminho para que esses peixes possam passar o barramento.
esses caminhos são os sistemas de transposição de peixes ou ainda as passagens para peixes. Um dos tipos mais comuns é a escada, né? A escada é um canal, né, que tem paredes ao longo desse canal. Dessas paredes tem uma ranhura que permite a passagem na água. O peixe que está vindo por rio abaixo encontra a entrada da escada, sobe, né, e consegue alcançar o reservatório desmontante, né? Além da escada, existem os elevadores, né? Os elevadores têm uma entrada também. Os peixes são acumulados numa caçamba, essa caçamba é erguida e os peixes são soltos no reservatório a montante. E tem a eclusa, que funciona à semelhança de uma eclusa para barco, só que ela é fechada, né? Os peixes entram dentro da eclusa, a eclusa ela é enchida com água, e quando está completamente cheia, há uma abertura em cima, permite a passagem dos peixes para o reservatório de montante. Ainda tem um mecanismo, um sistema de transposição de peixes, que é a captura e transporte. Os peixes são capturados, a exemplo do elevador, por uma caçamba, só que em vez da caçamba ser erguida até o reservatório, os peixes que estão na caçamba são depositados ou são transferidos para um caminhão-tanque, e o caminhão-tanque então é que leva os peixes para o reservatório a montante. O tipo de passagem para peixes mais comum é a escada. No Brasil, existem dezenas delas. Esses dispositivos e as pesquisas realizadas sobre eles são muito importantes, já que a migração é parte essencial da vida da maioria dos peixes. O Hospital Veterinário da UFMG tem oferecido uma terapia especial, utilizada para curar lesões musculares e tendinosas. É a terapia regenerativa por plasma rico em plaquetas, que busca estimular o crescimento de novas células para regenerar os tecidos lesionados. O método, que também é utilizado em humanos, pode beneficiar animais de pequeno a grande porte, como cães e equinos. Por meio de uma tese de doutorado, Priscila Fantini foi pioneira a abordar o tema da terapia regenerativa por plasma rico em plaquetas na Escola de Veterinária da UFMG. O procedimento é simples, rápido e de baixo custo e tem sido estudado no Departamento de Clínica Cirúrgica Veterinária. Terapia regenerativa são essas terapias que estimulam o próprio tecido a se reparar. Ela acelera o processo de reparação tecidual, diminuindo o tempo, aí, no caso dos animais, de afastamento de suas atividades físicas, no caso de animais atletas, ou diminuindo também a dor, ou diminuindo o tempo que esse animal fica em recuperação quando ele sofre de uma lesão no tecido. Existem vários métodos de terapia regenerativa usados na medicina veterinária. No processo estudado por Priscila, as plaquetas são fundamentais. Consideradas um dos principais componentes do sangue, são responsáveis pela regeneração dos tecidos lesionados. Atualmente temos trabalhado aqui muito com o plasma rico em plaqueta, conhecido com sua sigla aí, que é o PRP, que também tem tido ótimos resultados nos processos regenerativos e com um processo mais simples para sua obtenção. A plaqueta ela é rica em fatores de crescimento dentro dos seus grânulos, os grânulos alfas da plaqueta, são ricos em fatores de crescimento. Dentre eles temos o fator de crescimento transformante, fator de crescimento epitélio vascular, fator de crescimento insulínico. Cada fator de crescimento tem uma função ligada a esse processo de regeneração. O procedimento é minimamente invasivo e não exige cultivo nem tempo longo de processamento. Os resultados, como a diminuição da dor, podem ser vistos cerca de 3 dias após a primeira aplicação. É um processo relativamente simples, que você obtém através do sangue do próprio animal, então ele é preferencialmente autólogo, não tem risco de transmissão de doenças, ele é imunogênico, não vai desencadear uma resposta imunogênica no animal, ele praticamente não tem contraindicação. Você extrai o sangue do animal, faz um processamento de centrifugação, onde vai haver a separação do sangue em suas 3 fases. Então temos aí a superior, vamos dizer, que é o plasma, a que divide o plasma da série vermelha, que é a capa leucocitária, e nessa inserção, logo acima da capa leucocitária, a gente aspira esse plasma, que é a porção que estará mais rica em plaquetas. E já temos a obtenção do plasma rico em plaquetas. Então, aí a gente aplica ou dentro da lesão, intralesional, ou perilesional. Ao entorno da lesão, né? Ao lado da lesão, vamos dizer.
e há atração das células pela lesão. As próprias células vão migrar para o local da lesão e fazer essa reparação, essa regeneração do tecido. O comum é que se façam de 3 a 5 aplicações, com intervalos de 15 dias. O Hospital Veterinário da UFMG oferece o tratamento para os animais da comunidade. Tanto na parte de pequenos, né, quanto na parte de grande, a gente oferece esse serviço, essa terapia regenerativa. Tem sido muito utilizado em pequenos com a professora Cleusa na parte de ortopedia e traumatologia. Na maioria dos cães que ela opera, ela já usa essa terapia para acelerar aí o processo de recuperação do animal. E também na clínica de equinos, com a professora Maristela, a gente tem cada vez mais ampliado essa utilização, tanto em lesões de tendões dos cavalos, de ligamentos, lesão de ligamento na coluna, e também agora em lesão de úlcera de córnea, animal com úlcera de córnea, também foi utilizado com um resultado muito bom. E estamos ampliando cada vez mais. A terapia regenerativa e os diferentes tipos de procedimentos também são usados na medicina e na odontologia. O professor e dentista Marcos Guimarães afirma que a terapia ainda é uma técnica em desenvolvimento, mas que nos casos de regeneração óssea são bastante eficazes. Quando a gente fala de terapia regenerativa na odontologia, a gente está falando de reconstrução de tecido, não ainda de órgão dental, quer dizer, ainda nós não temos condições de reproduzir um dente humano artificialmente. Na área da odontologia, o que mais se utiliza é na questão da implantodontia. É fazer a regeneração óssea para a possível colocação de implantes. E na nossa população isso é muito frequente, a perda dental, então há uma necessidade grande na nossa população. Nós podemos trabalhar cirurgicamente, colocando materiais que vão estimular essa formação óssea, se esses materiais são chamados de substitutos ósseos. Por quê? Por que substituto ósseo? Porque, na realidade, o que a gente considera o material padrão para a regeneração do osso é você pegar um osso do próprio paciente, de uma outra parte do corpo, e enxertar a área que está faltando. Isso cria problemas em termos de morbidade, maior desconforto do paciente. Tem hora que a lesão é muito grande, o paciente não tem uma área doadora razoável. E, sabendo disso, a ciência tem procurado trazer produtos alternativos. Marcos conta ainda sobre outros métodos da terapia regenerativa, como o uso de fatores de crescimento e da terapia celular. Para ele, ainda há muito o que se estudar e desenvolver, mas o cenário é positivo. Tudo indica que as terapias regenerativas serão muito importantes para o ramo. O futuro é bastante promissor, é interessante. Nós estamos esperando uma terapia que está próxima a ser aprovada para uso clínico, que é também baseada na terapia celular, mas que junta todos esses fatores, né? Substitutos ósseos, terapia celular e fatores de crescimento. A gente espera que, no futuro próximo, a gente tenha uma técnica chamada de osso injetável. O que é isso? Nós podemos colher células do próprio paciente, cultivar essas células que formam o osso no laboratório, reproduzir artificialmente essas células, e depois de elas estarem crescidas e desenvolvidas, a gente reimplanta essas células formadoras de osso na área que a gente precisa da regeneração. E a gente sabe que tem potencial para fazer uma regeneração completa desse osso. Então a gente acha que no futuro muito próximo, né, tanto para o tecido ósseo como para uma outra área da odontologia também, que a gente usa essas técnicas, que é a área da regeneração do tecido ósseo em volta dos dentes, essa técnica vai ser muito bem utilizada. Nosso programa fica por aqui. Continue nos acompanhando pelo Twitter e Facebook. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!